Oi, gente! Começando o programa A Mensagem por Elas agora e é muito bom ter a sua companhia. Então, para tudo, se desconecta de tudo e fica aqui, ó, conectadinho com a TV Novo Tempo para a gente conversar porque temos mensagens do céu, mensagem do céu para você. E a gente começa o programa de hoje agradecendo o seu carinho e também a sua companhia. E um abraço muito especial vai para o Paulo, que tem nos acompanhado, que mandou mensagem para a gente e que está sempre aqui sintonizado na TV Novo Tempo. A gente está em oração por você, por sua família e também pela Vera, que também fez contato com a gente, não perde um programa A Mensagem por Elas. Que bom ter a sua companhia, que Deus continue te abençoando, sendo presente na tua casa e no teu lar. E se você não conseguiu ainda assistir o nosso programa aqui pela TV Novo Tempo, você pode assistir pelo ntplay.com, porque a gente está lá na internet, tem todos os programas à sua disposição para você poder acompanhar com a gente, rever esse programa, assistir outros, passar para outras pessoas, curtir, compartilhar e continuar aqui sintonizados com a gente, porque são mensagens vindas do céu para você. E a gente começa esse início de programa A Mensagem trazendo para você um material muito especial, a revista Esperança, preparada com muito carinho, né, pela equipe da TV Novo Tempo, pelo jornalista Michelson Borges, que preparou esse material com muito carinho para que você pudesse ter acesso à informação de qualidade que fala sobre a origem de tudo, a origem da existência, como as coisas começaram, por quê, quando, de que forma, para você entender com certeza alguns aí dos seus questionamentos, né? Sobre propósito, existência, sentido. Aqui, ó, esse guia de estudos tem para você as respostas que você procura. E é muito fácil você ganhar esse material, é muito fácil você pedir. Basta você entrar em contato com a gente por esse número do WhatsApp que aparece aí no seu vídeo. Ah, manda mensagem pra gente, mas manda agora, que eu tô te esperando e eu quero mandar para sua casa. A gente tem aqui uma equipe preparada, aguardando a sua mensagem, aguardando a sua ligação para fazer o seu cadastro e mandar para você. Olha só que fácil? Então manda agora que eu estou esperando a sua mensagem. A gente vai pro intervalo rapidinho e eu já volto. Enquanto isso, manda ó para esse número aqui do WhatsApp. Estamos de volta, o programa A Mensagem por Elas, pedindo licença para entrar na sua casa para te fazer companhia nessa noite de sexta-feira, onde nós temos aqui uma mensagem do céu para você. Juntos nós vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra viva e que sempre é muito atualizada para mim e para você. Você já prestou atenção em como a Bíblia faz sentido na medida em que a gente vai lendo? Já parou para pensar que sempre que a gente está vivendo alguma situação, a Bíblia tem uma mensagem atualizada para essa situação? Sabe por que isso acontece? Porque a Bíblia, ela é super atual. Ela é super atual e ela foi escrita, sim, pensando em você que está acompanhando a TV Novo Tempo hoje, que está aqui conectado com a gente, assistindo o programa A Mensagem por Elas. A Bíblia foi pensando em você que está passando por dificuldades, que procura respostas, porque é a palavra de Deus, é a palavra de um Deus vivo e presente. E na medida em que a gente vai lendo, a gente pode ler várias vezes a mesma história. A gente sempre extrai lições atualizadas e preciosas para aquilo que a gente está vivendo. E além de extrair preciosas lições para o que a gente está vivendo, a gente também consegue compreender muitas coisas e se analisar e parar para pensar nos nossos comportamentos. Porque é assim que funciona. Quando eu entendo a palavra de Deus, quando eu vou me aproximando do que o reino me fala, né, do que o céu me orienta, eu começo a parar e olhar para mim, para os meus comportamentos, para os meus pensamentos, para as minhas palavras, para os meus relacionamentos, para os ambientes que eu frequento, porque é assim que deve ser. A Bíblia, quando ela chega, quando a palavra de Deus chega na nossa vida, ela vai devagarinho transformando. Sabe por quê?
Porque a gente começa a prestar atenção em quem a gente é, em quem Deus quer que a gente se torne, em quem a gente pode ser nas mãos daquele que nos conhece e nos criou. E se eu chegasse para você hoje e perguntasse assim, aonde você está? Você já ouviu essa pergunta? Você já fez essa pergunta? Tem filhos pequenos em casa? Netos, sobrinhos, vizinhos que frequentam sua casa, parentes, priminhos, enfim. Você já fez essa pergunta ou já ouviu essa pergunta? Onde você está? Normalmente, quando a gente faz essa pergunta para uma criança, se a gente está escutando algum barulhinho, se a gente está vendo aí alguma bagunça dela, e a gente faz essa pergunta, e a gente está enxergando a criança, a gente já sabe essa resposta, não é? Mas a gente pergunta, mesmo assim. E essa pergunta, onde você está, ela foi feita para um personagem bíblico, num contexto bem especial. E essa mesma pergunta é feita para mim e para você hoje, por Deus, porque Ele quer saber onde nós estamos. Então eu vou te convidar para abrir a Bíblia junto comigo, para nós lermos alguns versículos bíblicos, para a gente poder entender esse contexto e tirar aí as nossas lições práticas. A Bíblia prática e viva na minha vida. Vamos lá? Vamos comigo então ao primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ao livro de Gênesis, bem no comecinho da sua Bíblia, e a gente vai bem no comecinho aqui, no capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 13. Nós vamos ler aqui alguns versículos para poder entender. Antes da leitura, a gente faz sempre uma oração para pedir a presença do Espírito Santo, para poder entender de verdade aquilo que o céu, que Deus quer que a gente entenda. Vamos ler? Vamos fazer uma oração e vamos ler? Então oremos. Senhor Deus Pai querido, obrigada, porque até que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos. Que ela faça sentido para a gente nesse momento e que ela possa se tornar prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8, diz assim, Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamando o Senhor Deus ao homem, lhe perguntou, onde estás? Verso 10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e estava nu, tive medo e me escondi. E o verso 11, por que, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Verso 12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E o verso 12, ou melhor, o verso 13, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Olha só que coisa curiosa. Deus chega conversando com Adão e Eva e pergunta, onde estás? Porque era comum o Senhor chegar no jardim do Éden na viração do dia, quando acabava o dia e começava o outro dia, Quando começava a anoitecer, a viração do dia, a gente encerrava um período e iniciava um outro período. Então era comum Deus ir até o jardim para conversar com eles, para saber como estavam, o que tinham feito, o que pensavam em fazer, passar um tempo juntos, se relacionar com o homem e com a mulher. Isso era extremamente comum. Então Deus chega e pergunta onde Adão estava. E Adão, escondido, fala que viu que Deus estava chegando e como ele percebeu que ele estava nu, ele ficou com medo e se escondeu. E aí o Senhor pergunta, quem é que te fez saber que estava nu? Quem que te contou isso? Quem que te revelou isso? Se não fazia a menor diferença para mim, porque você estava coberto da minha glória. Então, quem te fez saber que você estava nu? E aí, Adão não assume, Adão joga a responsabilidade em outra pessoa. Você lembra do texto? Em quem que ele jogou a responsabilidade? Na mulher. Ele falou que a mulher que me deste, então me fez comer do fruto e eu percebi que eu estava nu. E aí, o Senhor se refere a Eva. E aí, quem foi que te fez saber que estava nu? E aí Eva, de novo, repetindo a atitude de Adão, não assume a responsabilidade. O que ela faz? Ela joga a responsabilidade na serpente. A serpente que o Senhor criou, me deu o fruto e eu comi. Então percebemos que estamos nu. No final das contas, de quem era a culpa? De quem era a responsabilidade por eles terem errado, por eles terem desobedecido a Deus? Era do próprio Deus, não era? Porque um foi jogando a culpa para o outro
o homem para a mulher para a serpente foi criada por Deus, então no fim das contas, a culpa era de Deus, a responsabilidade era de Deus. Será que a gente não faz um pouco assim também, lá em casa? Será que a gente não faz um pouco assim também lá no trabalho? Ou lá nos nossos relacionamentos? A gente não assume as responsabilidades e a gente fica jogando para o outro e para o outro, tentando se esquivar. Não acontece isso no seu relacionamento? De repente não acontece isso lá no seu trabalho ou aí no seu ambiente familiar, com os seus parentes, seus amigos, com o pessoal no condomínio onde você mora? Você não assume as responsabilidades pelos erros cometidos e acaba sempre se desculpando, se justificando e jogando a culpa em outra pessoa. Será que a gente não faz um pouco o que Adão e o que Eva fizeram, não assumindo o nosso erro? Sabe, hoje a pergunta de Deus vem para mim e para você, para que nós possamos parar tudo. Para de empurrar com a barriga. Para de querer culpar os outros. Para tudo. E responde para Deus. Hoje a pergunta vem para mim e para você. E junto com essa pergunta, outras duas lições importantes. A primeira lição super importante que nós tiramos desse texto bíblico, dessa história que nós acabamos de ler e conversar sobre ela. A primeira lição importante. Deus sempre sabe. Deus sempre sabe. Quando Deus pergunta para mim, para você, para Adão, para Eva, onde você está? O que aconteceu? Aonde você está? Você acredita mesmo que é porque Deus não sabia onde estava Adão e Eva? Deus não sabia? Ele precisou perguntar porque ele realmente não sabia onde estava Adão e Eva? Quando Deus pergunta onde está, quando Deus para tudo, se dirige a você e pergunta onde estás, é porque Deus quer que você reconheça. E aí a gente vai para a segunda lição de hoje. A primeira, Deus sempre sabe. Ele sabe onde você está. Ele sabe o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você pensou. Ele sabe, ele sempre sabe. Mas quando ele pergunta, e aí vamos para a segunda lição. Quando Deus pergunta aonde você está, é porque Ele quer te dar a oportunidade de reconhecer onde de fato você está. O quão longe de Deus você se encontra. O quão afastado dos princípios bíblicos e do que a palavra orienta você está. Quando Deus perguntou para Adão onde ele estava, Deus sabia perfeitamente o que ele tinha feito e onde ele estava. Mas Deus estava dando para Adão a oportunidade de olhar para ele mesmo e de reconhecer onde ele estava, espiritualmente falando, emocionalmente falando. Quando Deus pergunta para mim e para você, Ele está te dando a oportunidade de olhar para você, de parar de culpar os outros, de parar de dar desculpas que não fez, que não pôde, que não conseguiu, de parar de se justificar e olhar para você mesmo e reconhecer: Senhor, eu estou aqui distante. Pai querido, faz tantos dias que eu não leio Tua palavra. Senhor amado, faz muito tempo que eu não oro, que eu não paro para conversar contigo, que eu não dedico tempo para estar na Tua presença. Senhor Deus, faz muito tempo que eu tenho sido impaciente com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Quando Deus pergunta onde você está, não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer que você reconheça onde de fato você está. E a gente tem a mania de se enganar, né? A gente tem a mania de se enganar, de fazer de conta que está tudo bem, que não é com a gente, que outra pessoa é responsável, mas que a nossa vida é perfeita. Quer ver agora, então, em tempos de internet, né, de redes sociais, onde você posta sempre a melhor foto, a mais bonita, com o melhor ângulo, com a melhor luz, com o melhor sorriso. Parece que tudo é perfeito. Parece que tudo é perfeito. Mas na realidade, mas na rotina do dia a dia,
na nossa vida real, onde existem sentimentos bons e ruins, onde existe vitória e fracasso, onde existem dores na nossa vida real, a gente tenta fazer a mesma coisa que a gente faz nas redes sociais. A gente tenta maquiar, enganar, disfarçar. A gente até pode enganar as pessoas que convivem com a gente. A gente pode até disfarçar durante um tempo, mas a gente nunca engana a Deus, porque Deus sempre sabe onde a gente está e do que a gente precisa e sempre está disposto para nos dar aquilo que a gente precisa. Mas para a gente receber, a gente precisa reconhecer. Então, quando eu entro na sua casa com o programa A Mensagem por Elas, abrindo a palavra de Deus e lendo no livro de Gênesis, o primeiro livro da palavra do Senhor, a pergunta que Deus faz para o primeiro homem, onde você está? É a pergunta que ele repete para mim hoje e repete para você também que nos acompanha. Onde você está? Emocionalmente, espiritualmente, quão longe você foi? Quanto você se afastou dos caminhos de Deus, do que a Bíblia ensina, do que a palavra mostra e orienta? E daí você pode se perguntar, mas como é que eu vou perceber, Betina? Como é que eu vou reconhecer onde eu estou? Como estão os seus relacionamentos? Estão saudáveis? Estão harmoniosos? A alegria, a paz, a troca mútua nos seus relacionamentos, sejam eles conjugal, familiar, de trabalho, enfim, qualquer tipo de relacionamento. Esse é o primeiro indício de onde você está. Porque a gente passa a tratar as pessoas a partir daquilo que a gente recebe de Deus. E se a gente tem tempo para estar em contato com Deus, em contato com o céu, a gente recebe sabedoria, a gente recebe paz, a gente recebe amor, porque a gente não tem amor. Deus é amor. E a gente só pode transbordar amor, a gente só pode transbordar tudo isso se a gente tiver Deus na nossa vida. Então, se você olhar para os seus relacionamentos, olhar para como você se sente, você está feliz com a vida que você leva hoje? Você está feliz dentro da sua casa, no trabalho que você desenvolve, com os seus relacionamentos? Você está feliz? Uma coisa é você estar incomodado e querer melhorar e querer crescer. Outra coisa é você estar infeliz. Esse é outro indício de que você sim está longe de Deus, está longe dos planos do Senhor. Quando Deus perguntou para Adão e Eva onde eles estavam escondidos. E aí a gente entendeu duas preciosas lições desse texto bíblico. A primeira delas, Deus sempre sabe. Deus sempre sabe. E isso é um conforto. Você imagina comigo que Deus sempre sabe. Deus sempre sabe, Ele sempre tem as respostas. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe. Deus sempre sabe. E a segunda lição importante do texto que nós lemos hoje no livro de Gênesis, aqui no programa A Mensagem por Elas, a segunda lição importante que nós extraímos desse texto. Deus nos dá a oportunidade de reconhecer onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, onde estamos falhando. Deus nos dá espaço para que a gente possa reconhecer, permitindo que algumas situações aconteçam, alguns relacionamentos aconteçam, algumas coisas aconteçam, para você parar e se olhar e reconhecer quem você é, onde você está e como você pode ficar nas mãos desse Deus que tem o melhor para você. E aí a gente vai para a terceira lição do livro de Gênesis, do capítulo 3, que nós estamos lendo hoje. A primeira lição, você lembra? Deus sempre sabe. A segunda lição, Deus nos dá a oportunidade de reconhecer quem somos e onde estamos. E a terceira lição, a gente vai ler no verso, deixa eu achar aqui, no verso 11, Gênesis 3, verso 11. Daqui a gente vai extrair a terceira lição de hoje. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu?
quem te fez saber que estavas nu? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus cobriu Adão e Eva com a glória dele. Deus cobriu com a glória. E eles estavam perfeitos no paraíso, perfeitos no jardim do Éden. Quando o pecado entra, quando eles desobedecem a Deus, e eles vão lá e agem por conta própria, eles percebem que estavam nus, porque eles perderam a glória de Deus, porque eles perderam aquele contato íntimo por desobedecer a Deus. E aí, quando o Senhor pergunta, quem te fez saber que estavas nu? Porque para mim não fazia a menor diferença. Quem chamou a sua atenção para isso? Porque para mim não faz a menor diferença. Quem te fez saber que estavas nu? E aí a gente tira a terceira lição da nossa mensagem de hoje. A terceira lição que Deus traz para mim e para você. A terceira importante lição. Deus sempre quer estar perto. Deus sempre quer estar perto de você. Deus sabe tudo e todas as coisas. E Ele sempre nos dá a oportunidade de reconhecer onde nós estamos, o que está nos faltando, o que nós precisamos. E Deus quer a gente perto dEle. Quando Deus pergunta para Adão e Eva, quem te fez saber? Ele quis perguntar assim para mim e para você, com quem você está andando? Quem são as tuas companhias que estão mexendo na sua mente, na forma de você pensar e te colocando longe de mim, te afastando de mim, a partir dos seus pensamentos, a partir das tuas atitudes, do teu comportamento? Quando Deus pergunta, quem te fez saber? Deus está querendo saber com quem você está andando. Quem você está chamando para a sua casa? Quem você está permitindo que frequente a sua vida? Com quem você está andando? Analisa quem são as suas companhias, quem são os amigos e amigas que você tem. Esses amigos e amigas te aproximam de Deus? Te aproximam da palavra? Te ajudam a melhorar na caminhada cristã? Ou te afastam e te fazem questionar tudo e todos longe da palavra? Porque uma coisa é você estar conectado com a palavra, ler, aprender, extrair lições importantes para o seu dia a dia, transformar os seus comportamentos e isso transbordar na vida da sua família e dos seus amigos, e você começar a analisar os comportamentos que não estão de acordo com a palavra, para poder ir corrigindo, para poder ir ajudando, para poder ir sendo bênção na vida de outras pessoas. Isso é uma coisa. A outra coisa é você passar a comentar, a julgar, a criticar, sem dar espaço para que o outro reconheça e possa se aproximar de Deus. Outra coisa é você servir como obstáculo entre as pessoas e Deus. E outra coisa ainda mais grave é você permitir que na sua vida estejam pessoas que sejam obstáculo entre você e Deus. Então, quando Deus chega e pergunta onde você está, Ele quer que você olhe para você e reconheça tudo isso que nós acabamos de conversar. E reconheça em que condição você se encontra, em que momento da sua vida você está. E o quão longe, o quão distante você foi da palavra. Ou você está indo. Para que direção você está indo? Para que direção você está apontando? Para que direção você quer caminhar? Essa direção está sendo trazida por amigos, por parentes, por conhecidos, por materiais que você tem lido, por outras fontes que você tem consultado. E isso tudo está te afastando de Deus? Porque Deus quer estar perto. Ele sempre está disponível. Mas nem sempre nós estamos, não é verdade? Eu tenho uma amiga que tem muitos animais de estimação. Cachorrinhos dentro de casa, gatinhos. E ela fala que às vezes a gente trata Deus como se fosse um animal de estimação. Eu não sei se você tem animalzinho de estimação em casa. Eu não tenho, mas eu não sei se você tem. E ela diz assim, a gente trata Deus às vezes como um animal de estimação. Quando a gente quer brincar, quando a gente quer dar carinho, a gente chama o bichinho. E a gente cuida e brinca, né? Alimenta e tal. Mas quando a gente cansa, a gente empurra o bichinho para longe.
A gente não quer, a gente está cansado. Ela fala que a gente trata a Deus da mesma forma. Quando a gente quer e quando a gente acha que precisa, quando a gente acha que precisa, a gente chama Deus. Mas quando a gente acredita que já tem sabedoria suficiente, que já sabe tudo o que precisa, que tem força suficiente, a gente coloca Deus de lado, como um bichinho de estimação. E a gente segue com a nossa vida, porque a gente acha que a gente tem força suficiente, sabedoria suficiente para andar sozinhos. E hoje eu quero encerrar esse programa repetindo a pergunta lá do começo. Onde você está? Onde você está? Nessa caminhada cristã, você está chegando agora nos caminhos do Senhor, você está se aproximando agora da palavra, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós temos uma grande jornada e essa jornada, ela é difícil, é longa, mas nós temos a certeza que Jesus vai caminhar com a gente. São altos e baixos e Ele estará com a gente em todos estes momentos. Apenas se a gente permitir, apenas se a gente quiser, apenas se a gente der espaço para que Ele faça parte. Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo e vamos juntos, vamos juntas nessa caminhada que tem como base a palavra de Deus e tem como presença constante e marcante Jesus Cristo na nossa vida. Então, quando o Senhor te olhar e você sentir que Ele está te perguntando onde você está, reconheça a sua pequenez diante do Criador, reconheça que você precisa dEle, reconheça a sua dependência, reconheça a sua fragilidade, para que daí sim Ele possa te fazer forte, para que daí sim Ele possa te abraçar, te consolar, te orientar e te guiar, porque é assim que nós vamos vencer essa vida, é assim que nós vamos alcançar vitórias, é assim que nós vamos superar as dificuldades, com a presença de Jesus, firmados na palavra e reconhecendo quem nós somos e o que nós podemos ser ou quem nós podemos ser nas mãos de Jesus. Permita que o Senhor faça parte da sua vida hoje e por todo sempre. Permita que Ele esteja com você, começando hoje, neste instante e daqui para frente, num compromisso firme e forte com o Criador. E a gente sela esse compromisso dizendo: Senhor, estou aqui. Vamos orar para agradecer e para nos entregar. Senhor Deus Pai querido, obrigada, porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra para que possamos compreender, para que possamos entender os Seus planos, os Seus propósitos para a nossa vida. Mas, acima de tudo, para que ela seja uma bênção na nossa caminhada cristã, porque temos a certeza da Sua presença e da Sua direção, sempre e em todo o tempo. Em nome e por amor de Jesus. Amém.